galera, terceiro ano, vamos fazer o Aprofundando o Conhecimento, capítulo 7 de Morfologia. Olha só, vamos começar pela questão da UERJ. Eu vou ler o texto, né, para poder, aposto que ninguém deve estar com material, se tiver são poucos, né? Então vamos lá. Primeira questão é da UERJ, tá? Questão, texto para as questões 1 a 3. Uai, eu? Se o assunto é meu e seu, lhe digo, lhe conto, que vai enterrar minhocas. De como aqui me vi, sutil assim, por tantas cargas d'água. No entanto, sem desengano, o aprender prático, o desfeitio da vida. Sorte, a gente vai nos passos da história que vem. Quem quer viver faz mágica, ainda mais eu, que sempre fui arrimo do pai bêbado. Só que isso se deu quando deveras comigo, feliz e prosperado. Ah, que saudade que eu tenha, que eu não tenha. Ah, meus maus tempos, eu trabalhava para um senhor doutor mimoso. Cirurgião não, é solorgião, inteiro na fama. Olho alegre, justo, imperito em tudo, de calibre, de quilate, de caráter. Bom até onde que... Bom, como cobertor, lençol e colcha, bom mesmo quando com dor de cabeça, bom, feito melhor do saco. Versando chefes soletes treceitos, ordem por fora, paciência por dentro. Muito mediante fortes cálculos, imaginando de ladino, só se diga, a fim de comigo ligeiro poderem ver seus chamados e seus doentes. Tinha fechado um piquete no quintal. Lá pernoitavam o diário, a mão, 2 animais de seda, prontos para qualquer aurora. Vindo a gente a par, nas ocasiões, ou eu atrás, com a maleta dos remédios e petrechos. Renque-trenque, estudante andante, pois ele comigo proseava, me aventando, cabidamente, por noteação, a conversa manuscrita. Aquela conversa me dava muitos arredores. Ô homem, inteligente como agulha e linha, feito pulga no escuro, como dinheiro não gastado, atilado todo em sagacidades e finuras, é de flimpos, de tintínulos, latim, o senhor sabe, aperfeiçoa. Isso para ele era fritada do meio ovo. O que, porém, bem? Veja só, tem algumas palavras diferentes, né, nesse texto. Pois é, porque esse texto é texto de Guimarães, texto de Guimarães Rosa. E Guimarães, ele tinha o hábito de trabalhar muito com a linguagem do sertão. Ele era bem regionalista, além de ter muitos neologismos. Então, o que é neologismo? Neologismo nada mais é do que criação, criar palavras novas. Certo, gente? Então, vamos ver. A primeira questão, ele coloca aqui. É uma obra adaptada da obra de Guimarães Rosa, né? Aí a pergunta aqui colocada é... E por acaso acho que eu vou dar cola. A obra de Guimarães Rosa, citado como grande renovador da expressão literária, é também reconhecida pela contribuição linguística, devido à utilização de termos regionais, acabei de falar, né? Palavras novas, falei também, não dicionarizadas, pode ser acrescida, é óbvio. Aqui chamamos neologismos, especialmente para expressar situações ou opiniões de seus personagens. Sabendo disso, faça o que se pede. Letra A. Retire do primeiro parágrafo um exemplo de neologismo e explique, em uma frase completa, o seu sentido no texto. Olha só, aqui no primeiro parágrafo, o que retirei foi tá na 4ª linha, que é desfeitio, que ele coloca assim, vou ler para vocês o primeiro parágrafo. Podem não estar com material, né? Se o assunto é meu e seu, lhe digo, lhe conto, que vai enterrar minhocas. De como aqui me vi, sutil assim, por tantas cargas d'água. No engano sem desengano, o de aprender prático, o desfeitio da vida. Todas as outras palavras, né? Todas, sem exceção, são palavras conhecidas, até mesmo cargas d'água, uma forma de falar, né? Porém, desfeitio, não é. Então, a palavra que eu coloquei aqui para vocês, botei assim,
O exemplo de neologismo é o desfeitio. Na expressão, o desfeitio da vida, que está na última linha do primeiro parágrafo, pode-se depreender o sentido de que a vida não tem feição ou configuração certa. Por quê? Ela não é certa. Certo? Aqui ele coloca, veja só, sutil, portanto, ainda coloca lá o cargas d'água, né? No engano sem desengano, o de aprender prático, o desfeitio da vida. Você não tem a certeza, certo? Você vai aprendendo na prática, assim como ele colocou o desfeitio, aquilo que não tem a certeza, não tem a configuração certa, ok? Lá na letra B, ele solicita assim, compare o adjetivo inteligentudo com barbudo, barrigudo e sortudo. Escreva duas formas da norma padrão. A primeira com duas palavras, a segunda com uma palavra, que equivalem semanticamente ao neologismo inteligentudo. Vamos lá, inteligentudo está no terceiro parágrafo, na linha 2. Surujão não, é solorgião. Inteiro na fama, olho alegre, justo, inteligentudo. Aí ele adianta, de calibre, de quilate, de caráter. Bom até onde que, bom como cobertor, lençol e colcha, bom mesmo quando com dor de cabeça, bom feito mingau adoçado. Eu li uma parte inteira porque eu sempre coloco que para fazer a interpretação de um texto você tem que saber o ponto antes e o ponto depois. Bem, se eu falei do inteligentudo, se aqui ele pede, ele solicita a comparação do adjetivo inteligentudo, vem da palavra inteligente, certo? Vocês podem prestar atenção. Ele diz aqui, na hora que ele apresenta solorgião, inteiro na fama, ele vai falar olho alegre, justo, inteligentudo, ou seja, está dizendo que é uma pessoa que está sempre com o olhar alegre, diz que é uma pessoa justa, né? Diz que ele é justo, e inteligentudo, que é muito inteligente. Então vamos lá, o que ele quer saber, literalmente, é a norma padrão, pede duas palavras. Coloquei para vocês, né, que são as palavras, no caso, né, repeti aqui, parte da pergunta, que é o certo para uma resposta. Porém, muitos alunos não fazem, gostam de sempre direto ao ponto. Na sua apostila, no seu material, você pode até fazer. No entanto, se você fizer uma prova, qualquer que seja ela, discursiva, o correto é colocar a resposta completa. E a propósito, sempre iniciando com letra maiúscula, certo? Eu sei que tem gente que esquece disso, então não custa lembrar, porque respondem com letra minúscula muitas vezes. Eu estava com pressa, não tenho o hábito de escrever, então nós temos que ter o hábito de nos regrar para aquilo que nos é solicitado enquanto pergunta, certo? Aí veja lá, eu falei inteligentudo, né, que vem de inteligente, na verdade também estamos com sufixo, né? Aí vamos lá, em barbudo, barrigudo e sortudo formam-se adjetivos a partir do substantivo, barba, barriga, sorte, vamos dizer assim? No entanto, em inteligentudo, o sufixo, gente, é inteligente, é o udo, que é o sufixo aqui, tá? Foi adicionado ao adjetivo inteligente. É possível citar como respostas formas. Olha o que eu já falei, muito inteligente, bastante inteligente, bem inteligente, só é a palavra repetindo, tá? Deveras inteligente, inteligentíssimo, também serve assaz, A-S-S-A-Z, também serve como, tá? Então veja, até mesmo no neologismo foi colocado o quê? Um sufixo. Essa é a resposta, certo? Galera, dúvida é só me chamar depois no zap, tá? Que a gente tira essa dúvida pontual caso vocês ainda tenham ficado com alguma. Na letra C, eu sei que foi a resposta, mas vamos para cá. O mesmo efeito semântico obtido pela afixação do sufixo. Afixos nada mais é do que prefixos e sufixos, certo? Falei isso ainda em sala de aula. Quando aparecer a palavra afixo, você já saberá que quando estiver afixo no singular ou afixos, a depender do que a questão está solicitando, aí você lembrará que afixos nada mais será do que prefixo,
sufixo, ok? Porque muita gente pensa que as provas virão sempre com, vai perguntando quem é o prefixo e quem é o sufixo, ou prefixação, prefixal, sufixação, sufixal. A melhor forma de pegar um aluno que não está ligado na matéria é pensar na palavra afixo, porque a maioria esquece que afixo nada mais é do que prefixo e sufixo, certo? Aí vamos lá. O mesmo efeito semântico obtido pela afixação do sufixo udo, que é o que está aqui. A palavra inteligente é produzido no texto insistentemente com outro recurso linguístico, como ele é. Se vocês prestarem atenção, no texto inteiro ele faz comparações. Então eu coloquei estruturas comparativas, porque tem muita comparação no texto. Aí você tem que analisar todo o texto. Porque veja bem, deixa eu ver se eu tenho aqui logo de cara. Eu anotei e esqueci. Não acredito. Vindo a gente par na ocasião, eu atrás com a maleta de remédios, petrecho, estudante, andante, comigo proseada, me lendo cabiamente, conversava manuscritamente, conversa dava muitos arredores, aí, inteligente como agulha em linha, feito pulga no escuro, tá lá no quarto, pulou aqui pra mim agora, certo? Tá lá no quarto parágrafo, certo? Lá embaixo, deixa eu ver, linhas 1, 2, 3, 4, na quinta linha do quarto parágrafo. O homem, inteligente como agulha, feito pulga no escuro, como dinheiro não gastado, atilhado todo em sagacidade e finuras. Então veja, eu tenho muitas estruturas comparativas neste texto, ok? Comparação com conectivo e sem conectivo também. Quando você tem uma comparação com conectivo, se eu pensar em figuras, nas figuras de linguagem, eu tenho com conectivo, o nome da figura é comparação. Se eu pensar em comparação sem figuras de linguagem, é metáfora, certo? Na questão 3, vamos lá. 3? Eu pulei? Não, agora é 2. Questão 2 ainda, o ERG, só tem o ERG hoje aqui. Olha só, considerando a descrição que o narrador faz do personagem, justifique com uma frase completa se a imagem do personagem doutor mimoso pode ser depreendida como positiva ou negativa, e a classe gramatical prioritariamente responsável por essa caracterização. Se você prestar atenção, ele é visto como positivo, tanto é que ele é apresentado como justo, inteligentudo, que é muito inteligente, bastante inteligente, você escolhe, certo? Então, ela é positiva. E eu posso apresentar exatamente dessa forma. E, se você for um aluno que está sempre atento às respostas anteriores e entendeu o texto, o que acontece? Você já pega de imediato, porque na questão 2, ele já fala de adjetivos. Se ele fala de adjetivo, eu tenho como resposta adjetivo. Aí eu coloquei aqui, olha, tá vendo? Início, letra maiúscula, e colocando aqui, completa a resposta. O personagem doutor mimoso é apresentado de forma favorável. Bem, eu falei positiva, né? Eu coloquei favorável, tá? Com muitas qualidades positivas. É justo, inteligentudo e bom. A classe gramatical responsável por essa caracterização é o adjetivo. Fechado? Depois eu venho para 10, é porque não coube na hora de montar o quadro, sabe? Aí eu tive que pensar aqui e jogar para lá. Então vamos para 3 agora, certo? Questão 3. É uma adaptada também da UERJ. Sururjão? Não, é sologião. As duas grafias são resultantes de deturpações de pronúncia de uma palavra bastante comum em nossa língua. Indique a grafia correta dessa palavra e comente de que forma esse trecho constrói a coesão do texto. Vamos lá, se vocês pararem para analisar, ele é um médico, ele carrega sempre uma maleta, ele tem apetrechos. Se você parar para analisar mais ainda, o texto é de Guimarães. Meus amiguinhos estão brincando, os cachorrinhos soltos, na chuva, no caso sério. Aula em casa, né? E com chuva. Então, vamos lá. Até que perdi aqui, volta. Então, vamos lá. Sologião. Na verdade, como eu estava colocando,
Texto de Guimarães Rosa tem bastante neologismos. Essa pode ser uma linguagem falada de lá, ou poderá ser também, se você parar para analisar, um neologismo criado por lá. Se não consegue falar, fala-se de uma forma diferenciada, né? Aí caberá você entender todo o contexto do texto, para que você identifique o que ele é. Até porque o doutor Mimoso, ele é chamado de doutor. E se ele carrega uma maleta, em determinado momento aqui, ele fala da dor de cabeça, que está por acaso no terceiro parágrafo, quarta linha. Bom mesmo quando, fechando a terceira linha, iniciando a quarta linha do terceiro parágrafo. Bom mesmo quando com dor de cabeça, bom feito mingau, veja bem, porque ele vai dizendo o que faz o doutor. Aí você vai lá no quarto parágrafo. No quarto parágrafo, ele também coloca logo no início, na primeira linha, vindo a gente a par nas ocasiões, ou eu atrás com a maleta dos remédios, ele é doutor, carrega remédios, e petrechos, rei que trenque, estudante andante, porque o médico está sempre estudando, igual o professor, né? A gente não para, a gente tem que estar sempre inovando, principalmente agora na época da pandemia. Inovação, vocês não têm noção de como é para montar uma aula e fazer com que ela aconteça, né? Então veja, ele carrega, quem carrega bem, maleta de remédio poderia ser uma pessoa que seria o quê? Aquele que faz a propaganda dos remédios, que deixa as amostras grátis, né? Pois bem, poderia ser, mas esse não é o caso. Até porque ele cuida e é chamado de doutor. E você tem que lembrar que está nos textos de Guimarães Rosa. Nesse texto você está voltado para qual linguagem? A linguagem lá do sertão, certo? Então, olha só, coloquei aqui. A grafia correta da palavra é cirurgião, ele é doutor e cirurgião. Trata-se de uma forma de manter a progressão do texto, por causa da linguagem de Guimarães, por causa do que mais posso dizer, porque você tem que entender o que aquele médico ali, como ele atua, o que ele faz. É uma forma de você entender até mesmo o que tem naquela maleta, devido à linguagem por ele utilizada, né? Regional. Uma vez que anteriormente foi citado um senhor doutor Mimoso, certo? Vamos chamar a atenção, ele é chamado de doutor. É claro, sabemos que também são chamados doutores alguns advogados. Os advogados também são chamados de pessoas mais humildes, chamam sempre de doutor. O doutor, né, fala-se assim, dentista também é chamado de doutor, né? Mas veja, nesse caso aqui, estamos voltados ao cirurgião, a palavra exata para o doutor, ok? Questão 4. Questão 4 eu gostei. A propósito, fazer um comentário. 1, 2 e 3. A questão 1, ela tem realmente a interpretação amarrada no texto. A questão 2, tanto na letra B, A1 está amarrada no texto. A2, se você souber o mínimo, você consegue acertar independente do texto, sabe? E se você sabe o mínimo de substantivo e adjetivo, você acerta essa questão aqui brincando. Na letra C, interpretação textual. Não tem dificuldade nenhuma, é para ninguém zerar, muito fácil. Na número 2, o doutor Mimoso é apresentado. Interpretação textual e adjetivo é a parte da morfologia mais fácil da gramática, eu acho, né, devido a alguns poderem decorá-la, algumas partes, porém você decora e tem que saber interpretar dentro do texto, certo? Essa aqui não. Na 3, o mesmo. É só se, até mesmo ficou a dica na própria questão, falando já sobre neologismo, já fez a apresentação para vocês, se você esquecer, ele apresentou o que é o neologismo. Então, olha só, questões dadas, fáceis. Essa questão 4 está ligada à conversa no ônibus. Realmente, você tem que ter uma ideia do que você entendeu no texto, mas não é difícil, outra questão para não ser zerada. Olha só, conversa no ônibus. Sentaram-se lado a lado, um jovem publicitário e um velhinho muito religioso. O rapaz falava animadamente sobre sua profissão, mas notou que o assunto não despertava o mesmo entusiasmo no parceiro. Justificou-se, quase desafiando com o velho chavão.
A propaganda é a alma do negócio. Sem dúvida, respondeu o velhinho, mas sou daqueles que acham que o sujeito dessa frase devia ser o negócio. Acabou. Aí vamos lá, a prova da FUVEST. Essa é a FUVEST de São Paulo adaptada. Seguindo a indicação do velhinho, redija a frase na versão que ele pareceu mais coerente. Veja só, se o jovem publicitário diz que a propaganda é a alma do negócio, e o velhinho, ao término da sua oração, coloca, mas sou daqueles, da sua fala, né? Mas sou daqueles que acham que o sujeito dessa frase devia ser o negócio. Como você vai redigir essa frase na versão dele? O negócio é a propaganda da alma. É só fazer a inversão. O publicitário acha que é a propaganda e o velhinho acha que o negócio é a propaganda da alma. Nada difícil, só interpretar. Muito difícil isso, né? De certo que tem um texto aqui, né? E você, nossa, vou fazer uma da FUVEST, não vou conseguir fazer. Viu como é fácil? Nada difícil, só interpretar. 5. A utilização dos artigos é fundamental para o estabelecimento da coesão. Coesão é aquilo que faz a ligação, né, entre palavras, entre orações, a frase, parágrafos, até você chegar ao texto. Nós tivemos uma aula dessa em redação, correto? Aí vamos seguindo, para que tudo tenha coerência. A utilização dos artigos, não especificou se definido ou indefinido, é fundamental para o estabelecimento da coesão dos dois primeiros períodos no texto. Explique essa afirmativa. Bem, os dois primeiros períodos, eu coloquei aqui o seguinte, então tão difícil, né? Sentaram-se lado a lado, um jovem publicitário, e um velhinho muito religioso. Aí vamos lá. Aqui ele coloca que você tem que explicar a afirmativa. Eu coloquei da seguinte forma, achei mais fácil, não tem nada difícil, só estará falando sobre os artigos, certo? O emprego do artigo definido em o rapaz, é o rapaz publicitário, né? Carrega a certeza de que se trata de um rapaz já mencionado. Porque quando você tem o artigo definido na frente, algo já foi citado, ele já é definido. É diferente quando você tem um indefinido que você não sabe qual é. Lembra que eu coloco sempre? Quer pensar numa fofoca? Pois bem, é só lembrar assim. Alguém chegou para você e falou, umas pessoas, tinha um povo lá fora, tinha umas pessoas ali que estavam falando mal de você. Quem foi? Um povo? Quem é? Você não sabe. Às vezes só tem uma, mas a fofoca é colocada dessa. Não é assim que eu coloco? Isso na nossa linguagem oralizada do cotidiano, né? Então, voltando para a grafia da prova, o emprego do artigo definido em o rapaz carrega a certeza de que se trata de um rapaz já mencionado, tá? O que nos remete ao publicitário anteriormente citado, porque lá já vem falando do jovem publicitário. Esse rapaz, na verdade, se refere ao jovem publicitário, ok? Até porque, veja, sentaram-se lado a lado um jovem publicitário, só tem duas pessoas nesse texto inteiro, um jovem publicitário e um velhinho muito religioso. O rapaz falava animadamente sobre sua profissão. O rapaz, jovem, né, fazia uma ligação, né? Mas notou que o assunto não despertava o mesmo entusiasmo no parceiro. O parceiro só pode ser quem? O velhinho religioso, muito religioso. E depois vocês podem prestar atenção, vem a colocação, eu tenho duas falas, uma pertencente ao jovem publicitário, que é o rapaz, que foi feito nada mais, nada menos do que uma substituição de palavra para que não houvesse a cacofonia, que é a repetição, né? Que é aquilo que não se deve fazer na redação, você tem que substituir as palavras. Aqui foi feito isto. Então, por isso ficou o negócio, a propaganda lá no 4, e aqui o rapaz aqui está mencionado. Foi isso que eu falei, já mencionado como remete ao publicitário, para não haver cacofonia, substituição de palavras, jovem rapaz, e só tem dois personagens. Só tem o jovem, que é o rapaz, claro, mais à frente, né? Assim apresentado, e o senhor, o velhinho, muito religioso.
Questão 6. Vamos lá. O uso do sufixo. Sufixo e prefixo são chamados de afixos. Não esqueça disto. Se aparecer numa prova para vocês o nome afixos, vocês lembrarão de prefixos e sufixos. Não precisa especificar quem é prefixo ou quem é sufixo. O nome afixo já lhe leva direto a prefixo e sufixo. Fechado? Aí, vamos lá. O uso do sufixo inho em velhinho traduz pelo menos 2 valores semânticos. A afetividade é 1, né? O pessoal costuma chamar as pessoas por apelido, né? Joãozinho, Mariazinha, baixinha, dependendo do sentido, né? E também eu coloquei intensidade, né? Como ele é, certo? 7. As palavras jovem, publicitário, velhinho e religioso, dependendo do contexto em que aparecem, podem ser tomadas como adjetivos ou como substantivos. Substantivos são nomes, certo? Que podem ser derivados, e adjetivos é aquilo que caracteriza. Adjetivo é o que caracteriza o substantivo, que para algumas gramáticas ainda sempre colocam fazer o quê, né? Como qualidade. Já falei para vocês que eu não sou fã da palavra qualidade, porque se eu falar você é linda ou você é lindo, a qualidade é ser lindo. Se eu falo você é horroroso, você é horrorosa, isso não é uma qualidade, né? Então, eu prefiro fazer uso, no lugar da palavra qualidade, prefiro usar característica. É um estado também do sujeito, correto? Então, vamos lá. Ainda seguindo, dependendo do contexto em que aparecem, podem ser tomadas como adjetivos ou como substantivos. Letra A, 7A. Quais são as classes dessas palavras no primeiro período do texto? As palavras aqui são... Tem jovem, tem publicitário, tem velhinho, tem religioso. Coloquei para vocês aqui. As palavras jovem e velhinho, por serem núcleos, são os pontos principais, tanto que eu coloquei para vocês que tem 2 sujeitos, certo? Se eu tenho 2 sujeitos, se falo jovem publicitário e mais à frente eu tenho rapaz, o rapaz se refere a quem é o jovem publicitário. Então eu tenho 2 núcleos, correto? Então, são substantivos, né? Já publicitário e religioso, ele é um publicitário e o velhinho é um religioso. Por ser acessórios, são adjetivos. Eu poderia dizer que é um jovem estudante, eu poderia dizer que é um velhinho amigável, certo? Questão de criar, certo? Características para. Na 7B. O que justifica essa análise? O que vocês acham? Por acaso, eu já até falei, né? Em um velhinho muito religioso, muito evidencia que ele é religioso, a religião dele, né? Que é adjetivo. Por analogia, claro, você vai fazer o comparativo imediato. Jovem publicitário é adjetivo. Na 8A, vamos lá, vou ler um texto da PUC, Rio de Janeiro adaptada. No poema Descobrimento, de Mário de Andrade, certos substantivos encontram-se qualificados por adjetivos inusitados. O título é Descobrimento. A bancada escrivaninha em São Paulo. Na minha casa, da rua Lopes Chaves, de sopetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido. Com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei lá no norte, meu Deus, muito longe de mim. Na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. É Mário de Andrade. Vamos para a questão agora, 8A. Retire do texto uma dessas combinações incomuns, explicando por que tem efeito especial que vocês colocaram. Olha, eu gostei disso aqui. Uma combinação inusitada seria o livro Palermo. Por quê?
Esse livro Palermo, ele está conversando, ele está passando sua mensagem, né? O autor está falando, e ele tem essa visão, por ser um poema é aquele que eu tenho estrofes e que eu tenho versos, certo? Por ser poema, eu tenho, dependendo de qual venha a ser, o eu lírico, a presença do eu lírico. Então eu vi o eu lírico do escritor do poema se apresentando, falando sobre o livro. Tanto que ele disse que é um livro Palermo. Foi assim colocado por ele. Vou ler de novo, olha. É o quinto verso da primeira estrofe, mas eu vou ler a partir do quarto, tá? Fiquei trêmulo, muito comovido. Com o livro Palermo olhando para mim. Quando o livro vai olhar para uma pessoa? E quando você poderá chamar um livro de Palermo? Veja bem, então eu achei isso inusitado, porque isso é algo que nós não vemos, não conseguimos ver. Pronto. Conjugação do verbo é um caso, né? Não vimos, é o correto. Então vamos lá. Então, veja, aqui eu tenho livros, não dá para vocês verem, mas eu tenho aqui agora uma estante no estúdio criado para gravar as aulas de vocês, né? Então tem impressora, tem vários acessórios aqui. Então tem livros ali, só que na minha frente, neste momento, eu tenho, como eu sou professora e marido também, eu tenho um livro horroroso que eu detesto, que é Química, grosso. Tenho dois livros de matemática, três livros de matemática, e tem um livro de cálculo. Então veja só, os livros estão olhando para mim, são os Palermos, né? Esses ali são, porque Química é o que está ali no centro, olhando para mim. E eu nunca vou gostar da Química. Galera que me conhece sabe que não sou fã da Química. Mas quando nós não gostamos de algo e precisamos estudar. Não gosto de Química porque eu fiquei reprovada no meu primeiro Enem, nunca fiz Enem, no meu primeiro vestibular em Química. Não era na época em que não existia Enem. Cada faculdade tinha o seu. E, como eu sou uma pessoa muito teimosa, continuei. No ano seguinte eu fiz de novo. De 10 questões de Química, eu acertei 7, porque eu tirei uma barreira da minha frente, eu não gostava de Química. E não gosto, mas na hora de estudar eu amo também a Química. Então, assim, eu entrei na faculdade. Não entrei na que eu queria, que eu perdi a inscrição. A galera já sabe que eu passei em Ciências Contábeis para a UF, né? Mas eu entrei em Letras. Então, veja, numa outra faculdade, eu perdi a data da inscrição no passado, não tinha na internet. Era assim, você tinha que olhar a folha dividida e olhar seu número de inscrição, ou ir lá até. Complicado, mas voltamos para cá. Então, veja só, eu estava falando, né, da questão da combinação inusitada. Seria livro Palermo. Palermo é livro de Química para mim. É claro que respeito quem gosta, né? Fazer o quê, né? O efeito especial aqui decorre do fato de que o adjetivo Palerma, embora sintaticamente associado a livro, é semanticamente ligado ao eu lírico, ao que ele pensa, ao que ele acha. Certo? Como eu falei de Química. Mas há quem goste. Fazer o quê? Não dá para gostar de tudo, né, gente? Há pessoas que não gostam de português, odeiam redação. Eu gosto de matemática, mas eu não gosto de tudo. Mas eu entendo. Letra B. Vamos para a letra B? 8B. Esse procedimento constitui uma figura de linguagem. E agora, caíram nas figuras? A hipálise, gente. O que é hipálise? Para que ela serve? Ela serve para alterar o aspecto, a ordem da informação, na parte da estrutura sintática que você tem. Ela faz uma inversão, altera, entendeu? Dessa forma, nessa alteração que a hipálise faz, ela estende aquilo que pretende a oração, a proposição dela que torna-se maior. A proposta torna-se maior, ela fica estendida, não fica restrita, ok? Eu ainda vou dar aula de figuras de linguagem todas, ok? Mas não vai dar para fazer uma aula só não, vou ter que dividir em duas, tá?
que tem uma aula minha que é de figura de linguagem, mas ela é específica para o gênero lírico. Eu ainda não dei aula de figuras de linguagem no geral, certo? Questão 9. Vamos lá. Ih, rapaz, texto é grande, hein? Vamos lá. O arrastão. O L de novo, hein? Deixa eu ler o enunciado, para depois olhar lá no texto, porque senão vocês não guardam o enunciado aí. Podem não entender, né? A questão a número 9, da Wesley, coloca assim: aquele carro é o carro alegórico de um Brasil. De um certo Brasil que temos que lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. Preste atenção. Sem ler o texto. Eu não li o texto ainda. Não para vocês, mas eu já li o texto. Até mesmo aqui, tá? Que é o 5º parágrafo do texto, dá para entender o significado. Porque ele aqui, na questão 9, ele pede a sequência do emprego dos artigos em de um Brasil, abre aspas, de um Brasil, fecha aspas, e, abre aspas, do Brasil, fecha aspas, representa uma relação de sentido entre duas expressões, intimamente ligada a uma preocupação social por parte do autor do texto. Essa relação de sentido pode ser definida como: vamos lá. Se você não tem ideia do que aconteceu no texto, se você, já olhando as possibilidades, já pode marcar até uma, porque está muito óbvio, pelo menos no meu ponto de vista, sendo a letra B a generalização, porque a letra A é a ironia, a letra B é a conclusão, na letra C, causalidade, na D, generalização. Vou ler o texto para vocês terem uma ideia do meu motivo, embora eu já tenha escrito no quadro, ficar na frente para tentar vocês não pegarem tudo. Olha só, o arrastão, título, né? Primeiro parágrafo. Estarrecedor, nefando, inominável, infame. Gasto logo os adjetivos porque eles fracassam em dizer o sentimento que os fatos impõem. Uma trabalhadora brasileira, descendente de escravos como tantos, que cuida de 4 filhos e 4 sobrinhos, que parte para o trabalho às 4h30 da manhã de todas as semanas, que administra com o marido um ganho de R$ 1.600, paga pontualmente seus carnês, como milhões de trabalhadores brasileiros. É avaliada em circunstâncias não estabelecidas no Morro da Congonha e levada como carga no porta-malas de um carro policial, a pretexto de ser atendida. É arrastada à morte, a céu aberto, pelo asfalto do Rio. Não vou me deter nas versões apresentadas pelos advogados dos policiais. Todas as vozes terão que ser ouvidas, e com muita atenção a voz daqueles que nunca são ouvidos. Mas antes das versões, o fato é que esse porta-malas, ao se abrir fora do script, escancarou um real que está acostumado a existir na sombra. O marido de Cláudia Silva Ferreira disse que se o porta-malas não se abrisse como abriu, por obra do acaso dos deuses do diabo, esse seria apenas mais um caso. Ele está dizendo seria uma morte anônima, aplainada pela surdez de praxe, pela invisibilidade, uma morte não questionada como tantas outras. É uma imagem verdadeiramente surreal, não porque esteja fora da realidade, mas porque destampa por um acaso objetivo. A expressão era usada pelos surrealistas. Uma cena recalcada da consciência nacional, com tudo que tem de violência naturalizada e corriqueira, tratamento degradante dado aos pobres, estupidez elevada ao cúmulo, ignorância bruta transformada em trapalhada transcendental, além de um índice grotesco de métodos de camuflagem e desaparição de pessoas. Pois assim como Amarildo é aquele que desapareceu das vistas, e não faz muito tempo, Cláudia é aquela que subitamente salta à vista, e ambos soam, queira-se ou não, como o verso e o reverso do mesmo. O acaso da queda de Cláudia dá a ver algo do que não podemos ver no caso do desaparecimento de Amarildo.
a sua passagem meteórica pela tela é um desfile do carnaval de O Corpo e as Condenas. Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil, e temos que lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. Esse texto é de José Miguel Wins. Pois bem, veja só, aqui ele coloca a sequência do emprego dos artigos de um Brasil e do Brasil. Representa uma relação de sentido entre as duas expressões. É claro que é uma generalização. Por quê? Porque ele apresenta dois tipos. Coloquei aqui para vocês. Ele tem duas formas de analisar o Brasil. Ele analisa o Brasil com as suas carências sociais e violências também. Ele se refere aos dois, as carências e a violência. Veja que ela é uma pessoa que, no caso da Cláudia Silva, que morreu, ela era uma dona de casa, que juntando lá com o marido de 1.600 a renda, levantava às 4h30 da manhã, todos os dias, uma trabalhadora, assim colocado, né, brasileira. Pois bem, refere-se aqui. E a propósito, falou do Amarildo também, né? Então, Amarildo sumiu. Porta-malas, não foi isso que foi colocado no texto e que também foi, que apareceu na mídia? Então, veja, eu tenho as carências sociais e as violências sendo apresentadas. Eu tenho duas formas. A primeira parte, ela é específica de quem? Que ela apresenta a exclusão, certo? E a violência são explícitas e constantes. É contínuo, tanto é que foi falando dela, da Cláudia da Silva, falou do Amarildo e também foi colocado aqui que é normal. Tanto é que lá, ainda no primeiro parágrafo, ele coloca assim, quando eu coloquei, é baleada em circunstâncias, no caso da Cláudia, não esclarecidas no Morro da Congonha e levada como carga no porta-malas de um carro policial, a pretexto de ser atendida. Mas ela foi arrastada para a morte. Aí ele coloca, eu não vou deter nas versões apresentadas pelos advogados policiais, todas as vozes terão que ser ouvidas. Ele vai colocando tudo, por acaso, Deus, o diabo seria apenas mais um caso. Então veja, eu tenho a parte que isso é específico, certo? Porque esse mais um caso, ele fez a apresentação do caso da Cláudia Silva e fez o exemplo também com o Amarildo, correto? Porém, o que acontece? Quando aqui ele coloca também, aquele carro é o carro alegórico de um Brasil. De um certo Brasil que temos que lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. Quando fala, se eu tenho um carro alegórico de um Brasil, estou especificando um, certo? Agora, se eu falo do Brasil, eu tenho a preposição de, mas o artigo o definido. Então, está generalizando todo o Brasil. Essa é a diferença. Então, eu coloquei que é generalização por esse motivo. No início, ele é específico, está especificando uma parte. Mais adiante, quando ele fecha do Brasil, gente, de mais o. Preposição de mais artigo definido, masculino, singular. Do Brasil. Ele está generalizando como que isso fosse para o país inteiro. Certo? Por isso, generalização. Na número 10, que está do lado de cá, né? O Erge também, mesmo texto. No início do texto, ao expressar sua indignação em relação ao tema abordado, o autor apresenta uma reflexão sobre o emprego de adjetivos. Essa reflexão está associada à seguinte ideia. Letra A. Fato exige análise criteriosa. Não tem nada para ser analisado. Simplesmente ele apresentou. Certo? O fato B. O contexto constrói ambiguidade. Não há ambiguidade. Letra C. A linguagem se mostra insuficiente. Letra D. A violência pede descrição cuidadosa. No início do texto, ao expressar sua indignação, onde está isso que você de repente esqueceu? No início do texto mesmo, veja, vamos lá? Estarrecedor, nefando, inominável, infame.
Gasto logo os adjetivos porque eles fracassam em dizer o sentimento que os fatos impõem. Então veja, aqui é o meu início, foi aqui que marquei. Nesse início marcado da primeira parte da terceira linha, tá? O fato exige análise criteriosa? Não. O contexto constrói ambiguidade? Nenhuma. Está sendo direto, certíssimo no texto. A linguagem se mostra insuficiente, ele está buscando a palavra, buscando adjetivos para poder criar o seu texto inteiro. A violência pede descrição cuidadosa? Nenhuma, infelizmente. Então, gente, espero que tenham gostado da correção, bem comentada. Até para quem está sem apostila, teve como, porque eu faço a leitura do texto, eu apresento a resposta no texto e eu explico a questão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.